Aqui na questão da Unicamp, o que que ele fala? Um automóvel trafega com velocidade constante de 12 metros por segundo por uma avenida e se aproxima de um cruzamento onde há um semáforo com fiscalização eletrônica. Quando o automóvel se encontra a uma distância de 30 metros do cruzamento, o sinal muda de verde para amarelo. O motorista deve decidir entre parar o carro antes de chegar ao cruzamento ou acelerar o carro e passar pelo cruzamento antes de o sinal mudar para vermelho. Este sinal permanece amarelo por 2,2 segundos. O tempo de reação do motorista, tempo decorrido entre o momento em que o motorista vê a mudança do sinal e o momento em que realiza alguma ação, é 0,5 segundos. Aí aqui ele pergunta no item A: determine a mínima aceleração constante que o carro deve ter para que antes de atingir o cruzamento e não ser multado. Então, aqui é um probleminha que requer que você aí tenha, bom, primeiro, né, identificar de novo que conteúdo que é esse, né, na sua biblioteca aí de fórmulas, né, de conceito, aonde se encaixa essa questão. Então, aqui é um probleminha que envolve aceleração, que envolve velocidade, então, cinemática na veia, né? Então, lembrou que é cinemática. E aí, como tem, na verdade, movimento constante, aqui no início do problema, ele fala em velocidade constante, ele fala na pergunta em aceleração, então aqui é uma mescla, né, de dois movimentos, né, movimento constante e movimento acelerado, ou seja, mu e move. E aí, você lembra das equações do move? Bom, se não lembra, deixa eu colocar aqui para vocês, na verdade já coloquei. Então, essas equaçõezinhas aqui, na verdade, são as equações que a gente usa no move. Então, da aceleração, a equação da velocidade, a equação da posição ou do espaço e Torricelli. Então, essa aqui é a famosa, as famosas, desculpa, né? A equação do move. E a equação do mu é só aquela, né? Do sorvete ou da velocidade, que é simplesinha para a gente lembrar. Mas se você não lembra, eu vou colocar aqui rapidinho. Então, aqui a gente tem a velocidade, que é delta S por delta T. Ou então a gente usa aquela outra, né, a tal do sorvete, S é igual a quem? A S0 mais VT. Então essas duas aqui, na verdade, a gente usa para movimento uniforme e aquelas outras ali a gente usa para movimento quando tem aceleração constante. Aqui no problema, deixa eu tentar representar essa brincadeira bem porcamente, tá? Não sou muito bom de desenho não, mas né, tem um pouco de paciência. Então, imagina aqui que isso aqui é uma reta, e tem uma reta e aqui tem um carro. Né? Meu carro então é muito lindo. Eu sei, professor, você parece um Picasso, eu sei, é um desenho bonito. Então, esse carro, ele está vindo em movimento. E ele fala que a velocidade dele é de 12 metros por segundo, né? Então, essa aqui, no caso, é a velocidade aí do carrito, né? E aí ele fala também aqui que tem um semáforo aqui, né? Vamos tentar aqui representar esse trem. Então aqui tem um semáforo, né? Que a gente sabe que tem 3 posições aqui. E aí ele fala, né? Que vai do verde para o amarelo em quanto tempo? Deixa eu fazer aqui uma viadagem. Do verde para o amarelo em 2,2 segundos, né? Então essas informações aqui, né? Vamos colocar aqui, né? 2,2 segundos. O farol ele vai do verde para o amarelo em 2,2 segundos. E aí, sabendo disso aqui, para a gente achar o item A, a gente vai fazer o quê, né? A gente vai pensar de que jeito. Então, aqui, resolvendo aqui o item A, a gente vai pensar o seguinte. Ele fala aqui no problema que o objeto, o cara, ele tem um tempo de reação de meio segundo, né? Então, ele viu e mudou para o amarelo, né? Então, o tempo de reação dele é de meio segundo. Esse meio segundo significa que esse carro aqui, ele vai continuar, né? Ele vai continuar, digamos, a se movimentar com essa velocidade de 12 metros por segundo daqui até aqui, né? Essa distância que eu não sei quanto que é. Quando o carro, ele avista o farol, essa distância aqui maior, ele falou que é 30 metros, né? Então, essa distância aqui é de 30 metros. E aí, quando ele vê o farol mudar, né, ele demora meio segundo para tomar uma decisão. Só que esse meio segundo que ele demora para tomar uma decisão, o carro vai ter percorrido uma certa distância. Concorda comigo? E nesse intervalo daqui até aqui, que eu coloquei aqui, é movimento uniforme. Então, nesse meio segundo, então, quando o tempo ele for aí, no caso, essa variação, ela for de meio segundo, o objeto ele vai estar com uma velocidade constante de 12 metros por segundo. E ele vai estar, de novo, né, repito, ele vai estar em movimento uniforme. E aí você lembra, né, que se ele está em movimento uniforme, a gente usa lá a equação do sorvete para a gente calcular, por exemplo, o deslocamento dele, né?
Então, se eu pegar esse S0 e mandar para o outro lado, como é que ele vai? Ele vai ficar ΔS igual a VT. Então, aqui, por exemplo, dá para eu descobrir qual foi a distância que ele percorreu durante meio segundo. A velocidade dele é 12, o tempo que demorou, né, para ele tomar uma reação é de meio segundo. Portanto, o carro vai ter percorrido aí já 6 metros aí de distância. Então, aí a partir desse ponto aqui, deixa eu até colocar aqui de uma outra forma, de uma outra cor, desse ponto aqui em diante, ele vai ter quanto? Ele vai ter exatamente 24 metros, né, que é a distância restante. Ele vai ter 24 metros restantes, né, para parar esse carro, que é no caso aqui o item A. Então, o item A, continuando aqui a brincadeira, a gente vai usar o que agora para determinar qual que é a aceleração, porque a pergunta do problema é essa, né? Qual que é a aceleração para o carro parar sem tomar multa, né, antes do farol? Aí você tem que tomar cuidado. A gente tem aqui no Move, tem várias equaçõezinhas, né? A equação tem deslocamento, né? E aí envolvido no caso. A Torricelli, se a gente pegar aqui, por exemplo, Torricelli, V quadrado, que é igual a V0 quadrado mais 2A delta S, 2A delta S, a gente vai descobrir exatamente quanto vale essa aceleração aí para que o carro pare antes de tomar a multa, né? Antes do farol. A velocidade final que o carro vai ter, ele vai ter que parar, né? Então, se ele vai ter que parar, a velocidade final vai ser zero. Então, aqui fica zero ao quadrado, igual. Velocidade inicial é quanto? Era 12, fica 12 elevado ao quadrado, porque aqui ele vem daqui para cá mantendo a mesma velocidade. Mais, né? Aqui no caso, o 2 é 2 da fórmula, a aceleração a gente não sabe. A distância que ele vai percorrer é quanto? É 24 metros. Então, aqui vai ficar zero igual 12 ao quadrado, isso aqui dá 144. Duas vezes isso vai dar quanto? Vai dar aqui 48A. Então, vou pegar esse 144 e mandar para o outro lado. Deixa eu fazer aqui em cima só para a gente economizar espaço. Então, vai ficar, ele vem negativo, né? Fica menos 144 igual a 48 vezes o A. Vou pegar aquele 48 que está multiplicando, passar ele dividindo. Então, vai ficar 144 dividido por 48. Isso vai dar quanto de aceleração? Isso vai dar uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a aceleração que ele deve imprimir no carro de forma constante, né, até ele parar aqui no semáforo. Tá? Então, esse aqui, no caso, seria o item A. Então, aqui no item B, calcule a menor aceleração constante que o carro deve ter para passar pelo cruzamento sem ser multado. Como aqui a gente fala que ele quer que ele passe pelo cruzamento sem ser multado, a gente tem que pensar, na verdade, em tempo. No de cima eu usei a noção de distância, porque é a distância que ele tem que, né, vir até parar. Então, aqui na de baixo eu vou pensar na questão do tempo. Então, para usar tempo, não pode ser Torricelli de novo, né, porque Torricelli não tem tempo. Vamos pegar a equação do sorvetão, que é essa daqui, S igual a S0 mais V0t. Então, se eu pegar essa equação aqui, S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2, vamos brincar com ela agora. Vou pegar a mesma brincadeira, vou pegar esse zero e passar para o outro lado. Então, ele vai ficar ΔS, porque é a posição final mesmo inicial, né? Então, só uma forma simplificada de escrever aquilo ali. V0t, aqui no caso vai ficar AT quadrado sobre 2. Vamos lá, o ΔS, qual que vai ser o deslocamento que ele vai ter que ter, né? Então, como eu estou usando o sorvetão, eu não vou pegar 30 metros, porque 30 metros é tudo. Vou pegar o momento onde ele se torna movimento uniformemente variado, que é a partir daqui, né? Do 24, aqui no caso, né? Ele vai dar 6 metros, depois ele entra em move. Então, a distância que ele vai ter que percorrer, né? Aqui no caso, seria de 24 metros, né? Porque ele vai estar em movimento uniformemente variado, aceleração constante. Velocidade inicial aqui no caso é 12. Tempo. E aí o grande problema é tempo. Que tempo que eu pego? A gente tem que pensar o seguinte. A gente sabe que o tempo que o farol demora para mudar é 2,2. Só que o tempo de reação do cara é meio segundo. Então, o tempo para que ele consiga passar esse farol, eu tenho que tirar, né? Então, eu tenho que tirar esse 2,2 de 0,5. 2,2 menos 0,5 vai dar quanto? Vai dar 1,7. Então, eu vou usar aqui o tempo, na verdade, tem que ser 1,7. Aí, mais, aqui de novo a aceleração a gente não quer descobrir, né, para que ele agora passe o farol, e aqui vai ficar 1,7 elevado ao quadrado, dividido por 2. Né? E aqui, brincando aqui de matemática, aqui vamos só resolver essas equações, então aqui fica 24, 12 vezes 1,7, 20,4, aqui mais esse aqui, ó, 1,7 ao quadrado,
O problema fala pra gente, né, aqui, ó, que é aproximadamente 3. Então vamos colocar aqui 3. Então fica 3A dividido por 2, né? Só brincando aqui de novo de matemática, 24. Eu até posso passar para o outro lado, né? Vamos passar já para o outro lado? Então fica menos 20,4 igual, aqui divide 3 por 2, vai ficar 1,5 vezes a aceleração. 3,6 igual a 1,5 vezes A. Portanto, o A vai dar exatamente quanto? 2,4 metros por segundo ao quadrado, né? Então, ele vai ter que imprimir uma aceleração de 2,4 no mínimo, né? De 2,4 metros por segundo ao quadrado para poder ultrapassar o farol aí sem ser multado. Bom, se gostou aqui da explicação, né, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para receber novos vídeos sobre esse conteúdo e outro que vai te ajudar numa prova de física ou num vestibular qualquer.